Olá, seja bem-vindo ao MPTV, um programa realizado em parceria com a Assembleia Legislativa em edição especial, direto do Ministério Público do Maranhão. Hoje você vai acompanhar a retomada gradual das atividades presenciais no MPMA e uma entrevista com o novo Procurador-Geral de Justiça do Estado, Eduardo Nicolau. O MPMA está no ar. No dia 1º de julho, após publicação de ato regulamentar, o Ministério Público retomou as atividades de forma gradual na capital maranhense. Foram disponibilizados equipamentos de proteção individual, como máscaras e álcool em gel a todos os membros, servidores, estagiários e colaboradores, a aferição de temperatura por meio de termômetro digital e respeito ao distanciamento mínimo. A promotora de Justiça de Defesa da Saúde de São Luís, Glória Mafra, falou dos cuidados necessários para a retomada. Procurador-Geral, nesse ato de condições sanitárias, foi bem rígido no sentido de que nós pudéssemos retornar com a maior segurança possível. Inclusive, ainda tem colegas em algumas comarcas que ainda nem retornaram em razão do RT de contaminação estar ainda bastante alto, fazendo com que não fosse seguro ainda essa retomada. Aqui na região metropolitana, nós conseguimos realmente conter essa contaminação ao ponto de que pudéssemos gradualmente retornar nossas atividades. No entanto, sabendo que sempre, mesmo no virtual, nós estávamos sempre muito próximos da comunidade. O diretor da Secretaria de Assuntos Institucionais do MPMA, Joaquim Júnior, falou da importância do trabalho remoto nesse período. O Ministério Público adotou o trabalho remoto desde que a pandemia se tornou uma realidade no Maranhão, uma infeliz realidade. No entanto, é importante consignar que o trabalho em nenhum instante parou, O Ministério Público continuou desenvolvendo as suas atribuições e, na verdade, houve até um acréscimo de produtividade. Para que se tenha uma ideia, foram mais de 405 mil manifestações em processos extrajudiciais ou judiciais desde o início da pandemia. Tivemos quase 3 mil processos autuados, novas autuações. Então, são dados realmente impressionantes que demonstram uma produtividade enorme mesmo nos tempos de trabalho remoto. Entre as ações para o retorno seguro no dia 15 de julho, o MPMA lançou uma campanha de vacinação para H1N1 e sarampo. A retomada gradual no Ministério Público do Maranhão acontece desde o dia 1º de julho e todas as medidas de biossegurança foram providenciadas, como a disponibilização de álcool em gel, disponibilização de máscaras, sanitização dos ambientes, tapete de sanitização, aferição de temperatura e todos os itens que são necessários para que todos voltem de forma segura. Também está sendo disponibilizada a vacinação, com parceria com a Prefeitura de São Luís, a vacina disponível H1N1 e a sarampo para o público entre 20 e 49 anos. Os municípios irão retornar gradualmente. Essa relação está sendo feita baseada no índice de contaminação, que é disponível no portal do Ministério da Saúde, para que todos voltem de forma segura. Autocuidado e prevenção para um retorno seguro para todos. Nesta edição do MPTV, nós recebemos o novo Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Nicolau. Olá, procurador, seja bem-vindo. Olá, Fabiola. Vamos então conversar um pouco sobre a sua carreira. Vamos. Você tem uma vasta experiência no Ministério Público, atuou em várias promotorias no interior do estado, antes de vir à capital, foi corregedor durante muitos anos e agora assume a chefia maior do Ministério Público. O que mudou no Ministério ao longo de todos esses anos? Muito. A mudança não dá nem para comparar. Em 1980, quando eu entrei, nós não tínhamos todas as atribuições que a Constituição, no artigo 127, nos dão. Nós éramos considerados como se fôssemos um apêndice do judiciário. Nós não tínhamos direito a procedimentos. Nós fazíamos processos que eram judiciais e nós éramos parte. Como tem o advogado, que é parte, o promotor era o outro lado. Não existia defensoria. Então nós fazíamos a parte, principalmente a parte criminal. Esta era a nossa ação. Tanto que os promotores eram conhecidos simplesmente por serem promotores criminais. Nós tínhamos pouquíssimas ações no cível. E isso tudo foi mudando com o passar do tempo. Veja, em 1980, quando eu cheguei a ser promotor de justiça, nem salário em banco nós tínhamos. Nós recebíamos dinheiro da mão do coletor nos municípios.
Quando a coletoria nos municípios tinha uma arrecadação, pagava o promotor. Quando não tinha, eles davam vale para os promotores de justiça. E assim foi que nós começamos a ser Ministério Público. Eu, por exemplo, em 1980, aqui no Maranhão, na comarca de Cândido Mendes. Eu assumi, recebi meu ato do governador João Castelo Ribeiro Gonçalves, que na época quem assinava o ato da gente era o governador do estado. Eu recebi esse ato no dia 9 de junho e só consegui chegar na comarca de Cândido Mendes de barco no dia 13. Daí você tira como era a dificuldade. Nós não tínhamos estradas sequer do Maranhão. Os desafios foram muitos para a atuação. Muitos. Passei logo 4 meses para voltar da comarca de Cândido Mendes, porque todas as vezes que eu pensava em retornar a São Luís, eu tinha medo do mar. Na época, porque eram várias baías que nós atravessávamos, e eu tinha medo, porque nós estávamos na época chuvosa, muita onda, muito mar, muito bravio, mas foi bom porque eu conheci o Passeio de Manuel Luiz, né? Que é um dos lugares mais bonitos, eu tive o prazer de conhecer, e além de tudo, aquela parte do Maranhão, que é a Amazônia Legal, que já chegamos perto do Pará, é uma parte muito bonita, numa vegetação linda. E depois eu fiquei indo só para as comarcas da Baixada. Os procuradores me colocaram nas comarcas da Baixada e eu fiquei de Cândido Mendes, eu fui a Pinheiro, de Pinheiro a Viana. Aí foi depois que eu fui para Imperatriz, de Imperatriz para Codó. E quando chegou em 1986, doutora Neia Belo de Sá, era procuradora-geral em exercício, ela me trouxe para substituir na capital um promotor criminal. Em 87 eu já fui promovido, porque eu já estava quase que na época de ser promovido, e fui promovido por antiguidade. Foi inclusive o governador, foi Epitácio Cafeteira, que assinou minha promoção em 87. E eu fui promovido para a capital e vim para o crime, fiquei no crime. E do crime não saí mais. Fiquei, em 92 eu fui promovido já, desta feita, já depois da Constituição, por uma procuradora-geral escolhida pela classe, que foi a doutora Elimar, mas a primeira procuradora-geral nossa, que foi da transição, foi a doutora Neia Belo de Sá. Nós temos que fazer essa questão, nós temos que dizer o que foi. Eu não sei se não foi doutora Neia a primeira procuradora mulher, procuradora-geral do Brasil. Não tem essa informação. Mas dificilmente outra mulher fez a transição como a doutora Neia Belo de Sá, que era a nossa decana do Colégio de Procuradores. Essas mudanças do Ministério Público, em parcerias agora com outros órgãos, quais são os efeitos para a população? Muito, muito bom. Cada vez que o Ministério Público ganha atribuição, o povo ganha, porque nós somos os parceiros diretos da população. Quem tem que defender o povo é o promotor de justiça. Ele tem a atribuição essencial do artigo 127 da Constituição Federal, que ele não... Primeiro que o Ministério Público não é poder, ele é essencial. Ele é uma instituição essencial para que a função é botar a máquina administrativa para funcionar com probidade, com todos aqueles regulamentos que determina a lei. É o Ministério Público que é obrigado a fazer isso. Nós temos a fiscalização como nosso meio de segurar o poder público em relação à população, às autoridades. Então nós cobramos, quando nós cobramos das pessoas, do prefeito, dos deputados, dos governadores, nós não estamos fazendo nada mais do que exercendo o nosso papel que a Constituição nos doou. E nesse papel agora nós temos um cenário bastante desafiador. A sua posse aconteceu de forma virtual, a gente pôde acompanhar pelo YouTube, pelas redes sociais. Então são desafios do Ministério Público frente à Covid-19. Imagine isso. Eu já tive várias posses aqui. Já tomei posse várias vezes, inclusive como corregedor 3 vezes, mas todas presencialmente, com a entrada do Colégio de Procuradores, com todo mundo. E desta feita eu tive que tomar posse numa sala, só estavam eu e o Dr. Gonzaga, que eu fui o sucessor dele, né? Só nós dois numa sala e todo mundo virtualmente falando, mas foi muito interessante.
E eu estou sabendo que mais de 2.000 pessoas já viram, o que não daria nunca esse número numa posse presencial, que o nosso auditório eu acho que cabe 400 pessoas, 500 pessoas. E de que forma o Ministério Público pretende atuar frente a essa pandemia de Covid? Sempre do lado do cidadão. Não me interessa se eu vou virtual ou não. Eu tenho que estar do lado do cidadão, porque o povo precisa do Ministério Público. Eu tenho que estar onde tem um hipossuficiente. Eu tenho que ter um promotor do lado para segurar. Inclusive, a minha gestão, o que eu quero fazer, principalmente na ilha, nos bolsões de pobreza, eu quero levar o promotor de justiça àquele local. Eu não quero que o povo, que às vezes o cidadão não tem dinheiro nem para se alimentar, ele tenha que passar necessidade para pegar um ônibus para vir procurar um promotor. Eu quero que o promotor esteja lá com ele. É isso que eu quero. Entre as suas propostas de gestão, o tema dos direitos humanos é muito evidente. Como o senhor pretende atuar frente a esse tema? Essa proposta foi fundamental na minha eleição e na escolha, tenho eu em mente. É jogar o Ministério Público nos braços do povo. Como isso? Pegar e cuidar do hipossuficiente, principalmente do hipossuficiente. Fazer promotorias onde nós temos mais necessitados, principalmente na nossa ilha. Veja, no pedaço do Porto do Itaqui, naquela região do Itaqui, nós temos mais de 300 mil habitantes. Nós não temos um promotor de justiça sequer naquela área. Nós temos aqui no Calhau, onde a nossa densidade demográfica é grande, porém não temos quase hipossuficiente. Então o que eu quero? Eu quero colocar núcleos de Ministério Público do cidadão, onde nós temos mais a concentração de hipossuficiência. Obrigada, procurador, pela entrevista. Seja bem-vindo, uma excelente gestão. E a gente se encontra então no próximo programa. Até lá!